Bom dia a todos. Vamos iniciar a 10ª e última aula da unidade 1, referente à modelagem de conversores estáticos, onde nós vamos abordar aqui o modelo do modulador por largura de pulso. Então, nas aulas referentes a essa unidade, nós demos um foco bastante grande na obtenção de modelo dinâmico de conversores estáticos e abordamos basicamente duas técnicas para a modelagem dinâmica de conversores, que foram a abordagem por espaço de estados e também o uso da técnica da chave PWM, também conhecido como Circuit Averaging. E aplicando essas duas técnicas, nós fizemos a modelagem de diferentes tipos de conversores, citando aqui os conversores CC-CC operando no modo de condução contínua, os conversores CC-CC operando no modo de condução descontínua, e também na última aula fizemos um exemplo de modelagem de conversores trifásicos, mais especificamente o retificador PWM trifásico com elevado fator de potência. Então, a partir da modelagem desses tipos, dessas classes de conversores, nós podemos também estender o uso dessa técnica para outros tipos de conversores. Claro que não engloba todos os conversores, todas as estratégias de modulação possíveis, mas as técnicas que nós estudamos no decorrer dessa unidade englobam um grande número, ou permitem modelar um grande número dos conversores estáticos mais utilizados, mais conhecidos aí da literatura. Para finalizar o conteúdo dessa unidade, na aula de hoje nós vamos estudar alguns aspectos relativos à modelagem do modulador por largura de pulso, ou seja, do circuito que gera os sinais de comando PWM para os interruptores. Então, claro que nós temos diferentes técnicas de modulação que podem ser aplicadas a conversores estáticos, desde técnicas de modulação em baixa frequência até técnicas de modulação por alta frequência, técnicas ressonantes, né, para acionamento de conversores estáticos, mas a estratégia de modulação que tem sido mais empregada para acionamento de interruptores dos conversores estáticos, sem dúvida, é a estratégia de modulação por largura de pulso. Então, vejam, nós, no decorrer dessa unidade, a gente deu um grande foco no estudo, na obtenção de modelos dinâmicos do conversor estático, que é a nossa planta a ser controlada. Na unidade 2, nós vamos dar um foco, uma atenção especial ao projeto do compensador, que vai ser usado no sistema em malha fechada para o controle dessa planta. Em todo o sistema de controle, ou da maioria dos sistemas de controle, nós obtemos informação do sistema para realimentar, né, para que o compensador tenha conhecimento da operação do sistema. Então, essa medição de algumas variáveis do sistema é realizada por sensores, e, obviamente, esses sensores, eles têm também um modelo dinâmico, que, normalmente, essas informações podem ser extraídas dos próprios catálogos dos sensores, por exemplo, sabendo a sua largura de banda, a gente pode ter uma ideia da resposta em frequência desses sensores, mas, muitas vezes, esses sensores, do ponto de vista de projeto, de sistema de controle, eles são simplesmente modelados por ganhos. Então, nós não vamos dar uma atenção muito especial nesse momento para modelagem e estudo dos sensores. Mas vejam que existe ainda um bloco, uma interface entre o compensador e a planta. O compensador, da sua forma clássica, na entrada do mesmo, ele recebe um sinal de erro,
há um processamento desse sinal de erro e na saída do compensador existe uma ação de controle. Só que essa ação de controle ela é convertida em um sinal de razão cíclica que varia entre 0 e 1, que representa a porcentagem de tempo que essas chaves estão acionadas, estão fechadas. E quem faz essa conversão de ação de controle para uma razão cíclica, que é o sinal de entrada da planta, é o modulador por largura de pulso. Então, agora, nessa aula, eu vou apresentar alguns pontos relacionados ao modelo dinâmico desse modulador por largura de pulso. Nós tendo esse modelo do modulador, juntamente com o modelo da planta, que é o modelo do conversor estático, e sabendo as informações do sensor, mais especificamente o ganho do sensor, ou normalmente o ganho do sensor, nós teremos, então, todas as informações necessárias para realizar o projeto do compensador, que é o foco da unidade 2. Então, antes de nós falarmos sobre o modelo dinâmico do modulador por largura de pulso, vamos relembrar o funcionamento desse modulador por largura de pulso. Então, aqui existe um circuito, um diagrama esquemático de um modulador, onde nós temos nesse modulador um comparador, onde no sinal de entrada positivo nós temos uma entrada analógica, né, um sinal analógico, que a saída será, normalmente aqui para nós, a saída do compensador. E no outro pino de entrada do comparador, nesse pino negativo, nós temos um sinal que é a nossa portadora, normalmente é um sinal dente de serra, como mostrado nessa figura, ou um sinal triangular. Aí depende do tipo de modulação por largura de pulso. Nesse caso, nesse exemplo particular, a portadora é uma dente de serra. Como funciona, então? Vejam, o nosso conversor, mesmo que nós temos na saída do compensador esse sinal analógico, nós não podemos aplicar esse sinal analógico diretamente para o comando das chaves, porque as chaves operam de forma pulsada, ou operam na região de corte, ou operam na região de saturação. Ou operam como uma chave aberta, ou como uma chave fechada, elas operam de forma discreta. Então, esse modulador tem a função de fazer essa conversão desse sinal analógico que nós estamos recebendo, né? Estamos recebendo esse sinal analógico e convertendo nesses pulsos de tensão, esses sinais pulsantes para acionamento dos interruptores. Então, veja o seguinte, esse comparador, se o sinal analógico for maior que a dente de serra, nós temos que o sinal de comando, o sinal modulado por largura de pulso que vai acionar as chaves, ele vai para o sinal alto. Se o sinal analógico for menor que essa portadora, o sinal de comando da chave vai para o sinal 0, para o sinal baixo. Então, quanto maior for a amplitude do sinal analógico, maior será essa largura de pulso. Então, a largura de pulso que vai acionar os interruptores é proporcional à amplitude desse sinal analógico. Uma vez que vocês conhecem a operação do PWM, do modulador por largura de pulso, lembre que para nós realizarmos o projeto do sistema de controle, nós temos que traduzir essas informações da operação do sistema, da operação do modulador, em modelos matemáticos, porque o nosso projeto do sistema de controle, ele vai ser realizado tudo a partir de ferramentas matemáticas. Então, nesse caso particular, nós, assim como a gente fez para os conversores,
onde a gente buscou realizar a modelagem, buscou um modelo dinâmico, modelo CA de conversores. Para o caso do modulador por largura de pulso, nós também temos que ter o modelo dinâmico, o modelo CA desse modulador por largura de pulso. Então, essa é a pergunta que nós vamos tentar responder aqui. Qual é o modelo CA do modulador por largura de pulso? E a resposta, a dedução para esse modelo, a busca desse modelo é bastante simples. E aqui nesse slide, então, eu apresento a dedução desse modelo dinâmico. Claro que, inicialmente, considerando algumas hipóteses, primeiramente, então, considerando que esse sinal analógico de entrada do modulador de largura de pulso, ele tem as suas frequências de variação, ou a máxima frequência que está contida nesse sinal analógico é bem menor do que a frequência da portadora. Então, esse modelo que eu vou apresentar para vocês agora, de novo, ele considera, ou ele tem poucos erros, assumindo que a frequência dos sinais, a frequência desse sinal analógico é bem menor do que a frequência da portadora. Ou seja, o modelo é válido também para baixas frequências. Então, vamos fazer uma análise matemática agora desses sinais. Se nós considerar, então, essa forma de onda dente de serra, que varia aqui linearmente, e consideramos esse sinal analógico VCDT, a razão cíclica, que é a largura desse sinal ΔDT, pode ser dada por essa expressão aqui, que é a razão do sinal analógico da modulante sobre o valor pico a pico. Esse VM é o valor pico a pico dessa portadora dente de serra. Então, vejam, se o sinal analógico for 0, que é o valor mínimo dessa portadora, a razão cíclica vale 0. Se o sinal analógico for igual a VM, que é o valor máximo dessa dente de serra, a razão cíclica vale 1. E no interior desse intervalo de 0 até VM, a razão cíclica varia linearmente com o valor, com a amplitude desse sinal analógico. Então, vejo que aqui, assumindo que o sinal modulante, assumindo que esse sinal VCDT está dentro desse intervalo, nós temos essa equação que relaciona a razão cíclica com a amplitude do sinal modulante. Claro que se estiver fora desse intervalo, a razão cíclica ou satura em 0 ou satura em 1, daí nós temos não linearidade e esse modelo já não é válido. E lembrando que nós estamos aqui analisando sistemas lineares. Então, quando entrar nessas não linearidades, o nosso modelo deixa de ser válido, assim como as ferramentas que nós utilizamos deixam de ser válidas. Tá ok? Esse modelo, como eu já disse aqui, ele já é linear. Ele é uma equação, ele é um modelo linear. Mesmo assim, vamos usar as mesmas ferramentas, a nossa mesma metodologia, que é perturbação e linearização. Então, assumindo que perturbamos o sinal modulante em torno do valor em regime permanente, e isso vai causar uma perturbação na razão cíclica em torno do seu valor em regime permanente, nós temos essa equação aqui no meio do slide, e se nós desprezarmos os valores CC, porque nós estamos interessados no modelo dinâmico, no modelo CA, resulta nesse mesmo modelo aqui, dessa mesma equação, só que considerando somente os sinais perturbados. Então vejam que dessa última equação, nós podemos extrair um modelo muito simples que relaciona a razão cíclica e o sinal modulante, ou a ação de controle de saída do compensador, onde, como conclusão, o modelo dinâmico do PWM é simplesmente um ganho 1 sobre VM, onde VM é o valor pico a pico
dessa portadora dente de serra. Certo? Então, vejam, vamos assumir que vocês estão implementando um sistema de controle analógico para um conversor CC/CC qualquer. E para implementar essa modulação por largura de pulso, vocês vão fazer normalmente usos ou de um circuito dedicado para PWM, ou vocês podem construir um modulador baseado lá em comparadores, amp-ops, comparadores. E esses circuitos integrados são alimentados por fonte de tensão, né, em 5 volts, 15 volts, 3,3 volts. Então, lembrem sempre que na hora de realizar o projeto do sistema de controle, vocês têm que inserir nesse diagrama em malha fechada também o ganho do PWM. De novo, que é 1 sobre VEB, onde VEB é o valor pico a pico, nesse caso aqui, do sinal dente de serra. Então, isso também é válido se vocês utilizarem controle discreto. Tem que ver qual é o valor do timer que vocês estão utilizando para gerar o PWM, tem que ver se vocês estão normalizando alguma variável ou não internamente. Então, esses ganhos não podem ser esquecidos, porque isso traz uma influência muito grande depois, quando vocês forem fazer o projeto do compensador para chegar numa determinada frequência de corte, uma determinada banda passante que vocês desejam atingir. Esse modelo, ele é um modelo simplificado. Por quê? Porque embora esse sinal seja, esse sinal de controle, essa ação de controle que eu estou chamando de VC, seja uma função contínua no tempo, a razão cíclica, ela é atualizada apenas uma vez em cada período de comutação. Uma vez que tenha ocorrido a transição ou aquela, vou voltar aqui para o slide anterior, uma vez que tenha ocorrido aqui, ó, essa interseção entre essas duas formas de onda, esse pulso já foi atualizado. Caso antes ou depois dessa interseção aconteça alguma variação, a largura de pulso não modifica mais. Então, o modulador por largura de pulso, ele tem um efeito de amostragem. Uma vez amostrado, uma vez que foi atualizada a razão cíclica, idealmente não ocorre mais a modificação da largura de pulso. Claro que se existirem frequências, ondulações significativas em frequências elevadas, num sistema de modulação analógico, podem acontecer múltiplas interseções do sinal modulante com a portadora, o que leva a múltiplas comutações. Mas isso é inadequado, deve-se evitar isso. Se o meu sistema foi projetado para operar com uma frequência X, por exemplo, eu devo evitar múltiplas comutações, porque a frequência vai ser bem maior, isso vai ocasionar, por exemplo, mais perdas por comutação, e isso pode danificar ou prejudicar a operação do conversor. Então, idealmente, num conversor e num sistema de controle bem projetado, vai ocorrer uma única comutação, uma única interseção do sinal modulante com com a portadora. E, de novo, mesmo que ocorram variações do sinal modulante, não afeta, não muda a razão cíclica. Então, é o que está escrito aqui, né? O sinal de controle é uma função contínua no tempo, mas a razão cíclica é atualizada apenas uma vez em cada período de comutação, exatamente na interseção daquelas duas formas de onda. Como eu disse anteriormente, então, esse modulador, ele amostra o sinal de controle, então ele tem um efeito de amostrador, com uma frequência de amostragem igual à frequência de comutação. O que isso traz de efeitos na prática? Então, esse efeito, como eu já tinha dito lá no início da aula, naquela hipótese que eu disse, ele limita as frequências em que o sinal de controle pode variar para frequências menores do que a frequência de comutação, idealmente, segundo o teorema de Nyquist, para frequências abaixo da metade da frequência de comutação. Mas, na verdade, o modelo é válido com erros pequenos para frequências até menores do que essa metade da frequência de comutação.
Então, mesmo assim, mesmo esse modelo, ele começando a apresentar erros em relação à operação real do conversor para frequências próximas da frequência de comutação, esse modelo que eu apresentei para vocês, considerando somente um ganho, normalmente, na maioria dos sistemas de controle que vocês vão trabalhar, é suficiente. Por quê? Porque o nosso sistema de controle, ele já vai operar, o modelo do conversor também é válido somente para baixas frequências. Então, normalmente, o controle que nós vamos obter, nós já vamos limitar a banda passante dele também para frequências mais baixas. Como eu falei, normalmente em torno de uma década abaixo da frequência de comutação. No máximo, diria assim, 1/5 da frequência de comutação. Então, toda a nossa análise e os requisitos e as especificações de projeto, normalmente, são para frequências onde esse modelo do PWM ele é suficiente, ele é adequado. Claro que existem algumas técnicas, normalmente até no domínio discreto, que são técnicas mais avançadas, que não são o foco principal da nossa disciplina, que buscam aumentar, melhorar a dinâmica do conversor, operam em frequências mais elevadas. Essas técnicas que operam em frequências, ou que buscam ter bandas passantes mais elevadas, daí esses modelos que nós estamos obtendo normalmente não são adequados, porque são em frequências maiores, mais próximas da frequência de comutação. Mas daí, muitas vezes, o próprio modelo do conversor, juntamente com o modelo do PWM, deixam de ser adequados. Mas, de novo, aqueles controladores clássicos baseados em ações P e D, controladores ressonantes que nós vamos estudar, controladores clássicos, normalmente o modelo do PWM pode ser aproximado somente por esse ganho. Eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre o impacto do PWM na discretização de sistemas de controle. Vejam, o foco dessa disciplina não é controle em tempo discreto. Mas mesmo assim, já que nós estamos falando de PWM, eu gosto de finalizar essa unidade trazendo uma pincelada sobre isso. Tá? Então vejam o seguinte, o que nós temos? Quando a gente fala em controle em tempo discreto, o nosso compensador ele vai ser implementado no interior de um processador digital, seja ele um microprocessador, o DSP, o FPGA, assim por diante. Tá? Só que o nosso mundo sob controle é um mundo analógico. Então, nós temos uma planta, a equação que rege o comportamento dessa planta é uma equação aqui que está no domínio da S, né, no domínio da frequência, do domínio do tempo contínuo. Então, essa corrente, por exemplo, nesse exemplo aqui, uma malha de corrente qualquer, se eu quero fazer o controle de corrente no tempo discreto, eu vou ter um sensor de corrente para medir essa corrente aqui, e eu tenho que, inicialmente, para ingressar nesse mundo discreto, eu tenho que ter aqui um componente, uma função de conversão de um sinal analógico para o sinal discreto. Então, aqui vai ter um conversor analógico digital. Então, aqui eu tenho uma forma de onda de corrente discreta agora aqui dentro do processador. Como eu já disse, o compensador é discreto. Eu tenho uma ação de controle discreta na saída do compensador, mas eu tenho que aplicar um sinal contínuo nas chaves, que são as razões cíclicas. Então, aonde eu quero chegar? Que o conversor, o modulador por largura de pulso, ele atua como um conversor digital analógico. Ele recebe as informações digitais provenientes do compensador e ele, através do seu processo de modulação, ele converte essa informação digital em sinais analógicos para o acionamento dos interruptores. Então, ele tem, nessa operação do conversor, quando trabalhamos no tempo discreto, ele tem essa função também de conversor digital analógico, né? Então, ele acaba afetando, quando vocês querem fazer o projeto desse compensador aqui, nós temos dois caminhos.
Nós podemos fazer o projeto do compensador do tempo contínuo e depois discretizar o resultado do compensador, ou nós podemos fazer o projeto desse compensador diretamente no domínio discreto. E daí nós temos que discretizar a planta e trabalhar todo o projeto aqui já no tempo discreto. Então, nessa situação onde vocês desejam fazer o projeto no tempo discreto, o PWM, ele afeta aqui a discretização da planta. O padrão, o tipo de PWM que vocês vão utilizar, se é um PWM simétrico com os pulsos centralizados no período, se é um PWM assimétrico com pulso no início ou no final do período, ele vai afetar a forma como essa planta vai ser discretizada. Entretanto, normalmente, a discretização dessa planta, esse PWM, como eu falei que ele tem um efeito de amostrador, ele normalmente é aproximado por um zero order hold, ou seja, um amostrador retentor de ordem zero, retentor de ordem zero. E a resposta em frequência do zero order hold, ou a função, ou a equação matemática que rege o comportamento do zero order hold está mostrado aqui, ó, que eu estou destacando nessa equação abaixo. Então, normalmente, o PWM pode ser aproximado por a resposta de um zero order hold, de um amostrador, de um retentor de ordem zero. E o erro que vai ser introduzido por essa aproximação é pequeno, considerando frequências menores ou bem menores que a frequência de comutação. Se eu começar a querer respostas com erros menores para frequências mais elevadas, eu tenho que estudar melhor a resposta em frequência do PWM de acordo com o padrão que é utilizado. Então, se eu posso aproximar o PWM para o zero order hold, vocês vão estudar isso lá em controle discreto, para eu obter o modelo discreto da planta, ou seja, o modelo domínio Z, eu tenho que fazer a transformada Z, não só da planta, mas da planta multiplicado aqui pela equação que representa o comportamento do zero order hold também no domínio S. Então, por isso que vocês podem escolher isso lá, no exemplo do MATLAB, a forma que vocês estão considerando para a discretização, e normalmente o padrão que já tem lá para transformar o domínio S para o domínio Z é considerando o zero order hold. Então, aqui vocês têm normalmente a equação que é utilizada para fazer a discretização das funções de transferência que rege o conversor, fazendo uso do zero order hold, que é uma aproximação para o PWM. Então, isso vocês vão estudar com muito mais detalhes na disciplina de controle discreto, mas eu gosto de falar um pouquinho sobre isso aqui, uma vez que nós estamos falando do modelo do modulador por largura de pulso. Então, com isso, a gente encerra a unidade 1. O nosso livro base, como eu destaquei várias vezes, é o livro do Erickson. Tem muitas informações interessantes, eu acho que convém dar uma estudada, principalmente no capítulo 7, que é o capítulo relacionado à modelagem dinâmica de conversores. Então, vejam que nós focamos primeiramente na modelagem dinâmica do conversor, ou de diferentes conversores, usando diferentes abordagens, e agora, nessa última aula, nós estudamos rapidamente a questão do modelo do modulador, que faz parte da operação do conversor. Então, a partir da próxima aula, nós vamos começar a focar, daí sim, no projeto dos compensadores.